para o nosso próximo palestrante, nosso ilustre palestrante, professor Arthur Quioro. Ficamos muito felizes com sua confirmação, professor, está aqui conosco, né? Nos sentimos honrados com sua presença, presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares da EBSER, professor do Departamento de Saúde de Medicina Preventiva da Unifesp, ex-ministro da Saúde 2014, 2015, né? E vai falar sobre o seguinte tema: qualidade do cuidado no SUS, né? O que é que a gente espera nos hospitais universitários também, em um novo contexto político, como é que a gente vislumbra daqui para frente. Por favor, professor. Pode sentar, eu vou sentar, vou assistir lá de baixo. Obrigado. Gente, uma boa noite a todos, boa noite a todas. Eu estou muito feliz, apesar de muito cansado, né, de estar aqui com vocês. Nós fizemos uma longa jornada hoje, né, reitor? Ainda não almoçamos e não deu tempo, né? E aquilo que me provoca a pensar o tema proposto pelo programa, pelo Zenilton, pela conferência, eu diria para vocês que, na minha opinião, dois grandes desafios no mundo, para todo e qualquer sistema nacional de saúde, seja ele mais universal, menos universal, seja ele mais maduro, seja ele em construção, se colocam de maneira muito clara. O primeiro deles é garantir acesso. Acesso não é um tema resolvido. Não é resolvido. Mesmo países como o nosso, e aqui eu vou marcar uma profunda, importantíssima divergência com o Zenilton. O SUS não está fazendo 33 anos, o SUS está fazendo 35 anos no dia 10 de outubro, aliás, 5 de outubro, porque o que marca a criação do SUS não é a lei orgânica, é a Constituição de 1988. Afinal de contas, em 1989 eu já era médico, já estava trabalhando pela construção do SUS, né? E nós não esperamos a lei orgânica para colocá-lo em pé. Brincadeira, tá? Mas é só para dizer que nós temos aí 35 anos de história e produzimos inúmeros avanços, mas nós não podemos dizer que nós garantimos acesso a todos os brasileiros e brasileiras. Mesmo sistemas nacionais de saúde maduros, estou chamando aqui maduros, mais robustos, mais experientes, ainda lidam fundamentalmente com o desafio da garantia do acesso. Mas não basta acesso. É fundamental que esse acesso seja corroborado com um cuidado integral e qualificado. E veja, eu vivi como ministro da Saúde uma discussão em duas assembleias mundiais de saúde que eu participei, que parecia uma conversa de doido, porque determinados ministros e ministras da saúde com quem eu interlocutava sequer conseguiam olhar a diferença entre uma proposta de acesso universal para cuidados integrais e uma proposta de cobertura universal, fatiada, fragmentada, né, seletiva, né, e que se impõe hoje como desafio em boa parte do mundo. O mundo mudou muito a partir da pandemia de Covid. E o Brasil também mudou. O Brasil teve colocado em xeque essa construção histórica que foi o Sistema Único de Saúde, que paradoxalmente saiu extremamente fortalecido. A sua imagem, né, foi extremamente fortalecida junto à sociedade, e em particular aos setores médios da sociedade e aqueles que não usam o SUS, que não dependem do SUS no seu dia a dia. Parece que houve uma descoberta do SUS. Além do Zé Gotinha, a população brasileira descobriu que o SUS tinha mais coisas. E, na verdade, é um jogo de hipocrisia, porque, no fundo, todo mundo usa o SUS, né, com a vigilância sanitária, com a vigilância epidemiológica, com os medicamentos de alto custo, está lá o transplante do Faustão. Quem assina a Carta Capital, eu assino uma coluna, né, e meu artigo, o último artigo foi sobre o Faustão e o SUS. Leiam, vale muito a pena, né, porque eu estou dizendo o seguinte: descobrimos que existe o maior sistema de transplantes públicos do mundo. Mas quem entra na fila do transplantes?
todos os brasileiros e brasileiras têm o mesmo acesso, a mesma chance de entrar na fila, realizar sua biópsia hepática, ter acesso às consultas e exames especializados que o colocam em condição, depois de disputar a compatibilidade sanguínea, genética, a histocompatibilidade, a gravidade, etc. E se considerarmos que tem alguns brasileiros que são mais sabidos e mais bem dotados do que outros e conseguem acelerar o seu lugar na fila, judicializando ou usando a saúde suplementar, os planos de saúde que o colocam na frente. Isso é acesso universal? Isso é um cuidado integral disponibilizado para todas as pessoas? Isso é um cuidado centrado na pessoa, feito de forma singular, orientado pela integralidade, pela equidade, né? Articulando ações de vigilância, de promoção, até as de alta complexidade? Portanto, nós estamos no meio do caminho de uma disputa objetiva que está colocada de projeto de sociedade, em que a saúde, como um valor essencial, ganhará um ou outro significado. Ele será fundamentalmente um elemento fundamental para a vida, para a defesa da vida das pessoas, ou tratada como mercadoria. E como mercadoria regulado por uma lógica, né, em quem pode comprar, quem pode pagar leva, e quem não pode fica com a sobra. O nosso desafio é, inclusive, enfrentar os movimentos de destruição de todas as políticas públicas civilizatórias produzidas a partir da Constituição de 1988 e o nosso processo de redemocratização, entre elas, talvez a mais vigorosa, a mais exitosa e mais incompleta ainda, que é o SUS, que foi absolutamente destruídas a partir do golpe de 2016. Gente, uma coisa é o SUS que nós defendemos, outra coisa é o SUS que nós estamos lutando no dia a dia para construí-lo. Outra é o impacto que esse período de associação entre o negacionismo, o fascismo, essa extrema-direita violenta que dominou esse país ao longo desses últimos anos, e os interesses do capital produziram sobre as nossas políticas públicas e, em particular, sobre o Sistema Único de Saúde. É a terceira vez que eu ocupo um cargo público em Brasília. 2003 a 2005, eu fui diretor de atenção especializada, coordenei a implantação da política de contratualização dos hospitais de ensino, a política nacional de transplante, a criação do SAMU, um monte de coisa. Voltei depois, 2 anos como ministro da Saúde. E é inacreditável o tamanho da destruição do Ministério da Saúde. A destruição que eu estou encontrando agora como dirigente da IBSER no Ministério da Educação. A gente muitas vezes não consegue imaginar o impacto que tem isso na construção do nosso sistema. É impossível produzir um sistema com qualidade sem informação segura. Quem segurou a informação segura durante a pandemia foi o consórcio da imprensa e o CONAS. Porque se nós dependêssemos do governo brasileiro, nós não teríamos sequer informação segura do ponto de vista epidemiológico. Só para dar um exemplo. O DataSUS foi destruído. Ele já era uma estrutura extremamente débil, com dificuldades, etc. Mas o que aconteceu foi um verdadeiro apagão. Mas nós temos que compreender que essa foi uma ação deliberada. E a deliberada de um governo é de um projeto. Um projeto que vem sendo engendrado desde os anos 70. Uma concepção que mostrou claramente que há uma forte ligação. O professor Pedro terminou exatamente destacando os determinantes sociais do processo saúde-doença, né? E eles nos levam a ter que rever a íntima ligação que tem entre economia, saúde e democracia. Não há SUS sem democracia. Não há democracia sem uma política nacional de saúde forte como a do SUS. Agora, não há nenhuma possibilidade de qualidade em saúde com o retorno da fome. 35 milhões de pessoas voltaram a ter fome nesse país. A fome, mais do que os problemas do ponto de vista ambiental, e eu concordo plenamente com o professor Pedro, nós vivemos hoje uma situação crítica,
Mas, mais do que isso, o primeiro mundo, chamado primeiro mundo, não botou na agenda ainda o enfrentamento da fome, que graça na América Latina, que graça na África, que graça hoje na Europa Oriental, em boa parte do mundo. Como falar de qualidade quando aqueles que chegam para os nossos cuidados estão morrendo de fome? Como falar em qualidade? Vou dar um exemplo muito claro e objetivo para ver se a gente consegue conectar um pouco com o que eu estou querendo problematizar. Quando a gente organiza, e eu vivi isso como ministro, responsável por organizar uma rede de urgência e emergência, que articula as ações da atenção primária para urgência e emergência, que articula uma rede de urgência não hospitalar, com as UPAs, com o SAMU, com uma rede de hospitalar, que linhas de cuidado para AVC, para trauma, para tal. E tem hoje 30% da nossa demanda dos serviços de saúde tensionadas pela violência. E nós simplesmente naturalizamos isso. Isso faz parte da vida. 2017, eu esqueci de dizer isso, eu, além de ser professor, tal, né, eu sou coordenador da área de Política, Planejamento e Gestão do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva lá da Unifesp. E a minha linha de pesquisa tem sido estudar os arranjos tecnológicos de gestão de cuidado em rede, particularmente dos hospitais, mas tenho estudado rede. E aí, para fazer pesquisa, em um certo momento, eu fui para um hospital na Europa e mergulhei numa rede de urgência. Passei uma semana e eu estava incomodado com toda aquela eficiência, com toda aquela situação que eu estava vendo, aquele pronto-socorro cheio de idosos e etc. E no final do quinto dia, eu percebi o que me incomodava. Depois de 5 dias dando plantão numa emergência, na maior emergência de um hospital na Europa, eu tinha visto a atenção de 2 casos de trauma. Um velhinho que tinha caído escada abaixo e o outro que tinha enchido a cara, tinha ido para a rua e tinha sido atropelado por uma moto. 2 casos, coisa que em 15 minutos, em qualquer pronto-socorro, em qualquer UPA, em qualquer unidade do Brasil, a gente vai ver entre baleados, esfaqueados, tentativas de homicídio e assim por diante. Nós naturalizamos os acidentes de moto. No Brasil, no México, na Indonésia, na Rússia, na África do Sul, em todos os países, nós substituímos como meio de transporte o cavalo, a mula, o jegue, né? E colocamos uma arma na mão dos nossos jovens. E continuamos produzindo cada vez mais um sistema de saúde caro e ineficiente, que mutila as pessoas. Nos vangloriamos de ser, vou dar mais um exemplo, o país que mais transplanta e, junto com o México, somos o país em que os jovens mais rápido, mais cedo, entram em programas de hemodiálise porque não têm os seus rins protegidos, porque não é feito o diagnóstico precoce de diabetes, hipertensão na atenção primária e, portanto, evolui com doença renal, vai para a fila do transplante e nós somos maravilhosos. O maior transplantador é o hospital da minha escola, né? É o maior transplantador de rins do mundo e a gente se acha maravilhoso. É o paradoxo do SUS que eu chamo isso. É nessa perspectiva que eu acho que a gente tem que tomar o tema da discussão da qualidade. A gente fala que a gente construiu um sistema centrado nas pessoas e que tem toda a sua ordenação e coordenação a partir da atenção primária, e nós continuamos sendo incapazes de proteger os rins dos nossos jovens diabéticos e hipertensos, dos nossos adultos, dos nossos idosos, das nossas crianças. Eu posso me incomodar com a emissão de gases, feito dos componentes anestésicos, mas eu me incomodo com 90% de taxa de cesariana, ou com 62%, com 70% de taxa de cesariana, porque nós estamos levando a prematuridade do nosso bebê, enchendo as nossas UTIs neonatais. A gente descola a nossa análise dos desfechos daquilo que está no plano concreto do evitável, das nossas intervenções possíveis. Eu tinha preparado um monte de coisas, já mudei tudo aqui, viu? Fiquem à vontade. Mas eu quero provocar com vocês um pouco essas reflexões. É um pouco disso que eu estou vivendo. Olha, eu vivi, junto com companheiros, a criação da PNH em 2003.
Eu vivi a criação da PNOSP, da Política Nacional de Atenção Hospitalar, que eu tomo como estudo, né? Minha tese de doutorado é sobre hospitais, meu pós-doutorado é sobre isso. Nós temos uma política nacional, aliás, as nossas portarias, eu tinha um grande mestre chamado Gilson Carvalho, muitos de vocês conheceram, que ele brincava que o Brasil vive um grande problema, que é a portariofilia. Todo mundo que assume uma secretaria municipal, uma secretaria estadual, um ministério, uma empresa, a IBSER, reitor está fora dessa doença, né? Ele tem que fazer uma portaria para chamar de sua, porque o papel aceita qualquer coisa. Mas tem uma dimensão que é fundamental quando a gente pensa. Vou pensar lá os 7 domínios da qualidade. Ou vou pensar as minhas políticas. Gente, se a gente olha para a Política Nacional de Humanização, ela é profundamente comprometida com uma sociedade transformadora. Ela é uma disputa de um projeto de sociedade. Ela é muito mais do que uma política de saúde. Ela coloca a singularidade, ela traz a centralidade nas pessoas, ela chama o processo de cogestão, ela implica numa melhoria dos ambientes de trabalho, nas condições de trabalho, mas ela chama a responsabilização nossa, dos trabalhadores, das equipes, dos serviços, com cuidado integral com as pessoas, do ponto de vista individual e coletivo. Ela é comprometida com os melhores princípios da reforma sanitária brasileira, daquilo que a saúde coletiva brasileira foi capaz de produzir. Aliás, da saúde coletiva latino-americana, porque nós somos devedores no movimento. Quem conhece, né, o campo da saúde coletiva sabe o quanto que a gente é devedor dessa perspectiva. Mas o que a gente vê, do ponto de vista concreto da implementação, é uma profunda fragmentação. Uma fragmentação. São caixinhas que não se conversam. É como se fosse um diálogo de gente que parece que vive em realidades paralelas. Aí entra a galera da qualidade. O pessoal da qualidade parece que é aquela turma que paira. Aquilo que os gestores contratualizam, gestores do hospital, por exemplo, contratualizam com a Secretaria Municipal e tal, está num contrato, mas que não tem nenhuma internalização. Ele não é apropriado como uma realidade. Aí a gente cai no mundo, eu vou chamar isso aqui, brincando com vocês, o mundo da metocracia, da metacracia, se é possível chamar, que gera metafobia, que gera uma paranoia obsessiva por metas, por indicadores, que não são lidos por ninguém, que não mudam a realidade de ninguém, por quem está no cotidiano dos nossos serviços, sequer se apropriam de sua realidade. Claro, a gente sempre vai colocar a culpa em 2 elementos. Um é a nossa incapacidade de comunicação. Os comunicadores sabem do que eu estou falando, porque eles sempre levam a culpa. As instituições estão sempre distópicas. Elas têm sempre um grande problema, uma grande distócia, que é a incapacidade de comunicação. Então, nós precisamos acertar um problema de comunicação. A segunda questão, que me parece fundamental, é que a gente insiste em reconhecer que os trabalhadores e trabalhadoras, esses milhares, aliás, no Brasil, milhões de trabalhadores, que têm a responsabilidade de colocar esse conjunto de políticas fundamentais, generosas, solidárias, transformadoras em prática, eles não são uma página em branco, em que o autor da política, o autor dos programas, a secretária, o presidente da IBSER, o reitor, o superintendente do hospital, escrevem o que querem e que as pessoas vão simplesmente se apropriar, devidamente bem capacitadas, constituirão uma capacidade de intervenção. A vida é muito mais complexa. A disputa se dá no plano micropolítico. E é ali, no cotidiano dos serviços, em que as coisas acontecem. São disputadas. Aí eu volto à Política Nacional de Humanização, o investimento na política de educação permanente, em dispositivos, né, que, associado a outros mecanismos de gestão da clínica, gestão de leitos, são fundamentais. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu tenho estudado bastante.
Não sei se aqui vocês usam muito essa expressão, mas é o dos high users, dos hiperutilizadores de serviço. Eles são um verdadeiro transtorno. Se tiver alguém aqui que trabalha na atenção primária, eles são um grande problema. Aquele usuário que vai todo dia, toda semana no serviço. Todo mundo sabe pelo nome, sabe qual é o problema, etc. Tal. Mas quem trabalha em UPA ou na urgência também conhece o seu. Mas se tiver gente da saúde mental, também conhece o seu. Mas se tiver na atenção hospitalar, também conhece seus high users. E qual é a estratégia que a gente faz para trazer centralidade no cuidado dessas pessoas? Porque, de alguma maneira, eu orientei um mestrado lá na Unifesp, eles eram responsáveis por 6% dos atendimentos do pronto-socorro do Hospital São Paulo em um ano. Por definição, os high users. E eles eram responsáveis por 37% das despesas do hospital. E detalhe, pessoas em sofrimento. Quem são eles? É a Dona Maria, o seu José, etc. Quem são eles? O que precisam? Estou parecendo o Globo Repórter, né? O que faremos com eles? Não percam, o professor Daniel dará soluções em breve para vocês. Eu estou cada vez mais... E vejo, eu não sou absolutamente nada contra o conjunto de iniciativas, portarias, linhas de cuidado, protocolos, diretrizes clínicas, aquelas coisas bacanas que a gente faz para organizar os serviços e que protege, deixam os nossos serviços mais racionalizados, mais funcionalizantes, né? Classificação de risco na porta, vamos trabalhar com Kanban. Não consigo conceber um hospital universitário hoje que não tem um NIR que funcione. Um núcleo interno de regulação, que se conecte com a regulação do Estado, que seja o braço forte da gestão, oportunizando o giro dos leitos, peticionando as diferentes áreas para que se mobilizem, usando a potência da direção, que é sempre uma potência, e ao mesmo tempo o respaldo técnico, o reconhecimento da capacidade de diálogo com as equipes, né? Esse é o perfil. Os NIRs que eu vejo funcionar são aqueles que são dirigidos, são tocados por pessoas que, além de... Eles são aquilo que nas nossas pesquisas lá na Unifesp a gente chama de híbridos. Porque eles, ao mesmo tempo, eles têm um tentáculo, que é o tentáculo da gestão, eles são reconhecidos como pessoas com poder por atuar em nome da direção da instituição, mas são reconhecidos pela sua capacidade técnica, por sua excelência, por sua competência, pelo seu comprometimento com o serviço, com o hospital. Eu olho os nossos hospitais universitários, sabe, reitor, e vejo que alguns deles, apesar de estar inscrito na Política Nacional de Atenção Hospitalar, a implementação dos NIRs ou do Kanban, etc., até hoje continuam de costas para arranjos tecnológicos de gestão e de cuidado que são capazes de produzir processos de transformação se não forem concebidos meramente como mais uma tarefa burocrática, né? Foi muito interessante as pesquisas que a gente desenvolveu ao longo da pandemia, porque ser pesquisador durante a pandemia também nos obrigou a dar continuidade nas pesquisas, né? E aí a gente foi vendo... A gente fez uma pesquisa lá na Unifesp, num grande hospital universitário na Zona Leste de São Paulo. A Zona Leste de São Paulo tem 3,5 milhões de habitantes. Tem uma grande referência hospitalar. E a gente mergulhou nesse hospital durante a pandemia para fazer uma intervenção. E é muito interessante pelo seguinte, os arranjos de gestão que implicavam em equipe multiprofissional e interprofissionalidade praticamente se desfizeram todos. Houve um recuo à posição estratégica que os médicos ocupavam nas equipes antes da pandemia ou antes da política de atenção hospitalar. Os arranjos tecnológicos que eram mais uniprofissionais e que, em particular, defendiam ou da enfermagem ou do serviço social, foram aqueles que conseguiram ter mais continuidade. Arranjos fundamentais em rede, porque é impossível pensar cuidado se ele não for em rede, praticamente se esfacelaram no momento em que a gente mais precisava de rede, no momento que a gente mais precisava de integração. Vejo que a própria resposta brasileira para a pandemia, claro que eu estou fazendo aqui uma generalização,
porque isso, no Brasil, nada é igual, né? A gente, por ser um país de dimensão continental, nós temos dimensões muito heterogêneas, experiências muito diferentes, mas nós tivemos uma resposta eminentemente voltada à assistência hospitalar e, em particular, assistência em terapia intensiva de suporte ventilatório. Hoje eu comentava, acho que o reitor deve lembrar, eu estou visitando todos os hospitais da rede da IBSER e o que eu encontro hoje é as nossas UTIs de adulto num padrão muito qualificado, em termos tecnológicos, equipes mais preparadas e etc., e as nossas UTIs neonatais completamente destruídas. Aqui talvez a da MEGEC seja uma exceção, mas em geral as UTIs neonatais foram colocadas em segundo plano e viram ponto de estrangulamento, por exemplo, na assistência obstétrica no país. Eu estou fazendo aqui um monte de diferença, mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente. Não basta trocar a plaquinha de recepção da UBS do hospital por uma plaquinha de acolhimento. A internalização das políticas, das propostas que envolvem qualidade a partir das suas 7 dimensões, não vou ficar aqui repetindo o que vocês já estão estudando, estão acompanhando, ela exige muito mais do que um mero decalque de uma política, de uma portaria, executada de maneira burocrática. Ela exige a disputa de um projeto de transformação do que é cuidar em saúde e do que é o papel de cada um de nós como trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Né? Exige, assim como aquele vídeo que passou aqui rapidamente na abertura, que haja de fato centralidade do usuário. E para isso é preciso de fazer uma disputa de autonomia. Autonomia no modo de andar na vida. Autonomia para que ele se desloque do papel de paciente, até porque do paciente o atributo que se espera é paciência, para alguém que é sujeito, autônomo, portador de vontades, de desejos, mas implicado no seu cuidado. Inclusive para que a gente possa ter uma transformação profunda das nossas práticas de promoção da saúde. Nós jamais vamos transformar as práticas de promoção em saúde se a gente continuar nessa postura de que nós somos os emissores de uma mensagem e alguém é um receptor de uma mensagem que vai se transformar porque eu tenho informação e vou dizer para ele que acima de tantas gramas de sal por dia vai fazer mal para a saúde dele ou porque ele precisa ter tantas horas de atividade física por semana. Se não há uma profunda implicação do sujeito com novos modos de vida, ele vai continuar buscando droga para trocar a droga de vida que ele vive. Seja o álcool, seja qualquer outra droga. E vai de um uso recreativo, etc., descambar para um uso abusivo e pernicioso para a sua saúde. Então, assim, quando eu penso gestão de qualidade, quando eu penso o próprio conceito de programa de gestão de qualidade, eu estou querendo aqui problematizar com vocês muito além do que a definição conceitual mais clássica, do que a estruturação institucional que normalmente esses conceitos nos exigem. Né? Eu acho que na IBSER, pensando hoje uma estrutura de uma rede, a maior rede pública hospitalar do país, né? É a maior rede de hospitais universitários do mundo hoje, não sei se vocês sabem, em processo de crescimento. Nós estamos agora trabalhando a adesão da UFRJ e da Unifesp, as duas maiores universidades, né, federais brasileiras estão entrando para a IBSER, vários outros faculdades, universidades estão entrando, e nós vamos ter que trabalhar uma perspectiva de qualidade que consiga olhar uma questão que para mim é fundamental, que é a dimensão da singularidade. A gente defende muito os projetos terapêuticos singulares, não é isso? Eu considero ele um diferenciador, em outros países ele ganha outras nomenclaturas, não importa, né? Mas o que importa é a centralidade do usuário, de fato, né? Numa perspectiva de um cuidado a partir dos seus problemas, das suas necessidades, em que ele é um sujeito efetivamente participante, né? Mas a gente não percebe, muitas vezes, a necessidade de desenvolver projetos de gestão singular, ou projetos de gestão singulares.
A secretária me contava agora há pouco, rapidamente fazia um comentário, né, do desafio que é pensar a equidade no estado do Rio Grande do Norte. Os processos de gestão também precisam ser singulares. Quando a gente passa uma régua e diz, olha, o meu programa é esse, todos terão que implementar esse, é o caminho para a burocratização ou para fingirem que estão implementando, né, os indicadores, etc. A singularização, né, que mobiliza, que produz os desafios, que trabalha para onde nós queremos nos locomover, é fundamental. Então, eu defendo, né, e tenho trabalhado essa perspectiva no âmbito da EBSER, que nós sejamos capazes de pensar em projetos de gestão singulares para cada uma das nossas unidades. Porque elas não são ilhas isoladas. Mesmo que eu pense o hospital como um sistema, que é muito comum numa visão mais estrutural, funcionalista, né? Esse hospital, do ponto de vista sistêmico, ele está absolutamente conectado com o sistema municipal, com o sistema regional de saúde, com o sistema estadual de saúde, respondendo à lógica. Vejam, nós temos 35 anos de história do SUS e foram 35 anos de... Vou voltar um pouquinho. 29 anos de subfinanciamento e, a partir da criação da emenda do teto, mais 6 anos de desfinanciamento do SUS. Nós estamos entrando num novo ciclo. Eu coordenei o grupo de transição da saúde, né, do governo, agora no início do governo, e nós conseguimos, para este ano, inscrever uma realidade que adicionou 22 bilhões ao orçamento do Ministério da Saúde. Nós estamos livres da emenda do teto. Essa experiência macabra feita pelo mercado com a população brasileira. Nós temos um estudo que mostra o seguinte, não há nenhuma experiência semelhante de austeridade, de programa de austeridade fiscal como esse foi feito no Brasil. Nem países que viveram a Troika, que viveram programas de ajuste fiscal violentos, como foi o caso da Grécia, da Espanha e Portugal, por exemplo, sob a égide do Banco Mundial, do FMI, etc., viveram situações como essa, que nós vivemos aqui no Brasil, de congelamento dos gastos e etc. Só que nós temos uma perspectiva retomada do financiamento a partir da emenda constitucional 86, que é a que passou a valer, e, portanto, a regra que vale é a receita, 15% da receita corrente líquida, além dos 22 bilhões a mais no orçamento desse ano, nos coloca uma notícia alvissareira. O ano que vem nós teremos 42 bilhões a mais do que nós tivemos esse ano no orçamento. Há quem diga, inclusive, que dependendo do comportamento da economia, como ele está vinculado à receita corrente líquida, pode chegar a 61 bilhões de reais a mais. Portanto, é a primeira vez, depois de um período longo de destruição, que nós poderemos começar a pensar num sistema de saúde que é financiado de maneira digna. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente fala em garantir acesso e cuidado integral e a gente fala em qualidade quando o Sistema Único de Saúde no Brasil, até o ano passado, estava sendo financiado, somando os gastos municipais, estaduais e federal, com R$ 3,88 por habitante por dia. Reitor, quanto é que custa uma passagem de ônibus aqui, Natal? Quanto? R$ 4? R$ 4 é que o empresário de transporte coletivo cobra para te levar de um ponto a outro, mas não te traz de volta. Porque para te trazer de volta ele cobra 8. E os gestores do SUS, os trabalhadores do SUS, os nossos serviços de saúde, se viram obrigados a cumprir o que está na Constituição, acesso universal, integral e equânime, e com controle social, por R$ 3,88 por habitante por dia. Menos que uma Coca-Cola, menos do que um... Ou seja, a questão da resiliência tem fortemente a ver com o padrão de financiamento e qual que é a opção que a sociedade faz e qual é o valor que ela quer trazer para o acesso e para o cuidado integral à saúde. Eu quero dizer para vocês que eu desviei completamente tudo que eu tinha preparado, tinha feito assim, escrevi, depois eu até tentar fazer um artigo aqui bonitinho, tá super bonitinho, sobre cuidado, mas eu resolvi mudar tudo, né? Para dizer para vocês o seguinte, eu estou
muito preocupado e bastante instigado com o que vem por aí. Entrando, para finalizar, entrando na trilha dessa provocação do futuro. Porque, ao longo do processo de transição, e principalmente ao longo da pandemia, por diversas vezes o presidente Lula se reuniu com os chamados ex-ministros. Nós éramos 6 ex-ministros, né? Na verdade, eles chamavam os 3, 4, né? Que estavam sempre ali com ele, fazendo reflexões sobre a saúde. Era eu, o Padilha, o Temporão, Humberto Costa, né? Principalmente nós 4, que estávamos ali sempre com ele colocando. E numa das últimas vezes, que foi o preparatório, foi um pouquinho antes da conferência livre que teve no ano passado, o presidente Lula disse o seguinte: olha, nos meus 8 primeiros anos de governo, eu tenho certeza de que eu fiz a diferença na educação. Aquilo que ele sempre fala, né? Eu sou um operário, eu nunca tive um diploma no seu de torneiro mecânico, mas eu fui o cara que mais fiz universidade, fiz um investimento nas escolas públicas, e ele tem não só um orgulho, mas ele sabe que ele construiu bases que ainda não estão prontas, não estão perfeitas, mas que ele construiu bases para o avanço do Sistema Nacional de Educação, né, e para o Sistema de Ciência e Tecnologia. Mas ele dizia para a gente assim: eu sei que eu tenho um débito com o SUS, eu tenho um débito com a saúde. E o presidente Lula, eu fui secretário de saúde de São Bernardo por 5 anos. E eu vivi, dos 5 anos que eu fiquei lá, 3 com ele já como morador da cidade e ex-presidente. Vocês não imaginam o que é ser secretário de saúde da cidade do ex-presidente, né, e da dona Marisa, né, que viviam lá na cidade, que chamavam sempre o tempo inteiro para discutir. E ele dizia para a gente assim: eu tenho absoluta convicção que eu tenho um débito. E ele, assim como muitos outros, descobriu ao longo da pandemia a importância do Sistema Único de Saúde. A pandemia teve, se é que a gente pode trazer que uma pandemia trouxe alguma coisa de positivo, né? Esse aspecto talvez tenha sido fundamental, né? E isso é decisivo, porque ao pautar, por exemplo, o compromisso no PAC 3 de investimentos que vão ser feitos na saúde, na atenção básica, na atenção especializada, na área de vigilância e saúde, nos hospitais universitários, nós vamos fazer uma diferença muito substantiva de produção de uma rede que a gente pode chamar de digna. Essa história de rede padrão, Rede D'Or, já viram essa história? Esse hospital parece da Rede D'Or. Aqui não sei se no Nordeste fala muito, mas lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, isso aqui parece o hospital da Rede D'Or. Parece nada. Tem que parecer o hospital da Rede do SUS. Esse tem que ser o padrão de qualidade, padrão de dignidade. Esse aqui é o padrão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É o padrão da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, da Prefeitura de Natal, da Prefeitura de Caicó, do SUS. É essa disputa que a gente tem que fazer. Isso é possível. Agora, o PAC vai fazer investimento em obras. Depois disso, vai vir equipamento. É inexorável que venha junto a informatização, que se informatizar a bagunça, só gerará uma bagunça informatizada. Esqueçam a ideia de que a informatização é solução para as coisas. É fetiche, tanto quanto da comunicação, que a comunicação vai resolver nosso problema. A informatização é um baita dispositivo para aperfeiçoamento dos processos de trabalho, se a gente souber o que quer fazer com ela. Ela não resolverá sozinha os nossos problemas. Mas aí vem a última questão que eu quero falar. Conseguimos finalmente um financiamento adequado. Conseguimos uma infraestrutura adequada para garantir acesso e enfrentar a iniquidade, priorizando aonde mais precisa, onde tem os vazios assistenciais. Temos nós, trabalhadores e trabalhadoras, comprometidas com as transformações necessárias, ganhas de corpo e de alma, para fazer o SUS funcionar à altura dos nossos sonhos. O dia que a gente compatibilizar todas essas coisas, eu tenho absoluta convicção que a gente vai dizer: eu tenho um sistema de qualidade, eu tenho um sistema que roda, baseado em princípios fundamentais. Eu tenho um sistema que enfrenta as fragmentações. Eu tenho um sistema que consegue dar conta de um cuidado centrado no usuário, que consegue realizar cuidado de forma segura,
para as pessoas e para a coletividade, que consegue intervir em tempo oportuno, que tem efetividade clínica, que produz equidade, que é orientado pelo enfrentamento das desigualdades, pela justiça social, que é eficiente e que é integrado em rede. Eu quero ver se eu consigo dar uma contribuição agora para começar isso na rede da IBSER. Nós temos 41 hospitais e até hoje não percebemos que somos uma rede. Quando eu conto para os meus professores colaboradores de fora do país que nós temos 25 bilhões de prontuários integrados num único sistema de prontuário e que nós não desenvolvemos uma única pesquisa clínica de forma integrada, que a gente não usa em nada isso para fazer segurança de paciente, fica todo mundo de bobeira. Como é que pode? A gente fala em integração em rede, nós conseguimos agora assinar o primeiro protocolo com a Prefeitura do Recife, usando um conector criado aqui no Consórcio do Nordeste, na Fundação Estatal Saúde da Família, chamada IPES, para poder juntar prontuário do ESUS com o AGHU, que é o nosso sistema de prontuário eletrônico. Finalmente, agora a gente tem integração. Será que os nossos trabalhadores vão usar? Será que eles vão olhar? Vão orientar a sua intervenção a partir das necessidades? Cenas dos próximos capítulos. Dá para começar aqui pelo Rio Grande do Norte. Eu tenho aqui perturbado o nosso reitor do quanto a gente perde em potência ao não se perceber como rede. Não se perceber os nossos 3 hospitais como rede, os nossos 41 hospitais como rede. Mas mais do que isso, quando a gente não consegue se perceber como potência em rede, com a Secretaria Municipal, com a Secretaria Estadual. Eu tenho absoluta certeza, até porque fui secretário municipal de saúde por 9 anos, né, somando toda a minha trajetória, que a gente passa o tempo inteiro xingando e reclamando dos prestadores, dos hospitais universitários, das santas casas, dos hospitais públicos, porque eles não nos entregam, etc. E aí a gente vai olhar os nossos gestores dos nossos hospitais, as nossas equipes, eles passam o tempo inteiro reclamando dos gestores da Secretaria Municipal, da Secretaria Estadual, do povo da regulação que não me compreende, que faz vaga zero para cima de mim e que reclama, etc, etc. Chegou o momento de trabalhar em rede de verdade. Aí a gente vai conseguir trabalhar com objetivos, que vão se expressar em metas, que vão trabalhar em indicadores, que nós vamos conseguir monitorar, que vai fazer toda a diferença na vida dos usuários, dos trabalhadores, dos nossos serviços, nas entregas que a gente vai fazer. Mas a gente precisa desmontar, de fato, essa percepção de que sozinho a gente chega em algum lugar. A gente não chega em algum lugar. Só posso pensar em qualidade se eu tiver, de fato, um sistema que opere em rede. Trabalhadores e trabalhadoras que estejam mobilizados e ganhos para uma perspectiva de uma transformação. Eu falei que eu ia falar pouco, não falei pouco, tá certo? Mas acho, e assim, estava muito cansado, mas aí a gente vai animando, e eu espero ter podido trazer alguma reflexão para cada um de vocês, né, sobre essa nossa conversa. Sem querer ser dono de nada, nenhuma verdade absoluta, mas só trazendo algumas provocações de coisas que têm me mobilizado. Vejam, vou terminar com isso. Quando eu cheguei na IBSER, agora 1º de março, a orientação que tinha era a seguinte: não temos, viu, secretária? Era essa orientação da presidência, da direção da IBSER. Não temos nada a ver com o SUS. A nossa rede é do MEC, é ensino e pesquisa. Se vocês olharem a pasta da IBSER, aquela pasta verde, era assim: IBSER é MEC. Claro que isso tem a ver com financiamento, tem a ver lá com o ex-ministro que... Não. Pelo contrário, eu até participei de vários debates. Acho que essa é uma das questões. Porque quando a gente olhava o gasto total da IBSER, o Ministério da Saúde ficou com 7%. 93% do financiamento da IBSER, da rede, ficou por conta do MEC. Né? E esse foi o grande desserviço, né, que um certo ministro que colocou o jaleco do SUS durante a pandemia e fez sucesso, achou que isso bastava para defender o SUS e cortou o REUF, cortou todo o recurso. Né?
Se a gente não tiver hospitais universitários que sejam do SUS, no SUS e para o SUS, não tem conversa sobre qualidade, não tem conversa sobre acesso nem cuidado. Agora vejam, o nosso papel é fazer assistência de qualidade, o nosso papel é fazer ensino de qualidade a partir das necessidades da população, o nosso papel é fazer pesquisa e inovação. Mas o problema é entender que pesquisa e inovação não se faz só com novos fármacos, com novos equipamentos, com tecnologias chamadas duras. As chamadas tecnologias leves, tecnologias relacionais, as tecnologias dos arranjos tecnológicos de gestão de cuidado, são mais transformadores do que os investimentos em grandes tecnologias. Não estou aqui defendendo desestruturar os nossos hospitais, não acompanhar a modernização tecnológica. Eu só estou chamando a atenção para que há outras tecnologias, as chamadas tecnologias leves, a humanização, a educação permanente, a cogestão, um Kanban, um NIR, são exemplos de tecnologias leves que trazem muito mais impactos do ponto de vista da efetividade, da eficácia, do que muitas vezes investimentos em grandes consultorias, né, em grandes movimentos de leans da vida, tá certo? Que nos amarram, que nos engessam e que não nos mobilizam para as transformações necessárias. Apostem nisso. Acho que, como presidente da IBSER, é um pouco nessa linha que eu vou jogar muito peso, tá? Eu ia falar pouco.